bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós vamos iniciar mais um assunto falando sobre Contra-Reforma ou Reforma Católica, tá bom? Pode estar dessas duas formas aí, no livro de história de vocês. Bora lá então abordar mais esse assunto? Bem, primeiramente, a gente já tinha falado sobre a Reforma Protestante, falando sobre luteranismo, calvinismo, anglicanismo, e até então a gente não falou sobre a Igreja Católica. Como é que a Igreja Católica estava, vamos dizer assim, vivenciando todo esse momento? Logo de início, a Igreja Católica, ela pouco estava se importando, até porque ela acreditava que não teria tantos infiéis, Ela acreditava que isso daí eram algumas revoltas que estavam ocorrendo, mas que posteriormente ela conseguiria, sim, pegar, os seus fiéis de volta. O que ela não acreditava é que, de fato, ela ia perder, grande parte desses contingentes aí, principalmente na região alemã, ia perder grande parte desses fiéis. Então, a partir desse momento, a gente começa a observar o quê? Que a Igreja Católica, ela vai tentar fazer uma reforma, vamos dizer assim, para tentar reconquistar, esses fiéis que já não estão mais na Igreja Católica e também tentar trazer, vamos dizer assim, novas pessoas para o meio da sua religião, para o meio da sua igreja. E aqui, a gente vai ter os pilares da Contra-Reforma, que nesse caso vai ser a Companhia de Jesus, a reorganização da Santa Inquisição, temos aqui o Concílio de Trento e o famoso Index, que no caso seria o Índice de Livros Proibidos. E eu estarei falando para vocês agora, sobre cada uma dessas reformas aí da Igreja Católica. Podemos? Vamos aqui então, falar sobre a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, sabe quando a gente fala em Companhia de Jesus, a gente já lembra o quê, Dos jesuítas, que vieram aqui para o continente americano. Pois então, são eles mesmos. A Companhia de Jesus, ela vai ser criada por um personagem chamado Ignacio de Loyola, Ele era um oficial do exército espanhol e ele acabou sofrendo um acidente. E durante o período, que ele ficou se recuperando de convalescência, ele acabou lendo muitos livros. E aí, por conta dessas leituras, por conta dessa influência, até por conta, vamos dizer assim, da situação que ele estava vivendo, ele vai acabar fazendo o quê? Colocando na mentalidade dele que ele deveria criar, vamos dizer assim, uma nova ordem, que tinha como principal objetivo tentar atrair novamente, os fiéis para a Igreja Católica. E foi aonde ele fundou, a famosa Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ela só admitia homens são, homens totalmente, vamos dizer assim, perfeitos das suas mentalidades e também muito fortes, muito vigorosos, Eu falo que eu casei com uma pessoa muito vigorosa, que é o tio de Artes. Você concorda, tio de Artes? Ele só balançou a cabeça, gente. Ele é sempre meu cameraman. Vamos lá, então. Entre aqui os dogmas, vamos dizer assim, da Companhia de Jesus que tinha. Primeiramente, obediência a Deus e obediência, ao Papa. Eles deveriam fazer voto de pobreza, nesse caso aí, abrir mão de todos os seus bens. Eles deveriam ter como principal objetivo da sua vida, converter infiéis e salvar as almas, vamos dizer aí, do purgatório e do inferno. Então, isso daqui, vamos dizer assim, é os principais objetivos desses jesuítas. Esses jesuítas, quando a gente para pensar assim, que eles tinham sim uma característica bastante militar, mas eram pessoas totalmente, vamos dizer assim, eruditas. Grande parte eram escritores, confessores, professores e missionários, A gente fala que quem mora no estado de São Paulo, no caso aqui São Paulo, a gente vai ser uma cidade fundada, pelos jesuítas. Quem nunca foi na região, ali da Praça da Sé e não viu o famoso pátio do colégio? Então a gente consegue observar que os jesuítas, eles foram responsáveis, além de tudo isso daqui, até de fundar novas cidades aí também, tá? Entre os jesuítas mais famosos aqui, temos, no Brasil, o Manuel de Nóbrega e o famoso José de Anchieta aí também, tá? Esses jesuítas, eles tiveram, atividades deles, principalmente, vamos dizer assim, naqueles continentes que foram recém-descobertos. No caso, continente americano, na Ásia, na África. Até porque quando começou a vir as grandes navegações, grande parte desses jesuítas acabaram também fazendo esse empreendimento aí, até como uma forma, que nem a gente já disse,
que era de tentar trazer novos fiéis para a Igreja Católica. Nesse caso aqui, a gente conseguiu ver que no continente americano eles tiveram bastante sucesso, porque o nosso continente ainda ele é predominantemente católico. Tudo bem, turma? Vamos aqui então falar sobre o Tribunal de Santo Ofício, a famosa Inquisição. Gente, Inquisição a gente já vem falando, né, desde o período da Idade Média. E no caso aqui, né, o Santo Ofício, o Tribunal do Santo Ofício, ele vai acabar, vamos dizendo assim, sendo reorganizado, sendo reimplantado novamente, né, pelo Papa Paulo III no ano de 1542. E qual é o principal objetivo da Santa Inquisição, que a gente já sabe? É tentar, vamos dizer assim, vigiar e punir aqueles infiéis, aqueles que não seguem, né, vamos dizer assim, a religião, não seguem os dogmas da Igreja Católica. Que nem a gente já estudou, muitas pessoas foram perseguidas, né, durante o período da Idade Média, mas durante o período da Idade Moderna, essa perseguição ela vai ser muito maior, tá bom? Ela vai ter uma participação muito forte, gente. Quando a gente fala Inquisição, a gente, né, já lembra logo da Inquisição Espanhola, que mataram muita gente mesmo durante esse período. Então ela vai ter uma predominância maior na Espanha, Portugal e na Itália, tá bom? Aonde, vamos dizer assim, o poder do catolicismo, ele ainda vai permanecer e ainda permanece muito forte até os dias atuais. Tudo bem? Temos aqui, né, o famoso Index, né, que é o Índice de Livros Proibidos. Qual era o objetivo disso daqui? Vai ser um catálogo, né, que no caso a gente consegue observar que o Papa Paulo IV, ele vai acabar criando, que era um catálogo de livros proibidos, que ele considerava que era proibidos. Qual era, vamos dizer assim, a definição para um livro desse proibido? Primeiramente, né, livros que eram contra os dogmas católicos, que falavam contra a Igreja Católica, que poderiam fazer com que esses fiéis se tornassem hereges. Bíblias traduzidas, principalmente aquelas, vamos dizer assim, a gente vê que por conta da reforma protestante, muitas Bíblias vão ser traduzidas nas suas línguas locais. Todas essas Bíblias elas vão ser proibidas. Ou seja, qualquer livro que a Igreja Católica ela se sinta ofendida, vai entrar nesse catálogo de livros proibidos. Tudo bem? Só que o Index ele vai acabar sendo revogado pelo Papa João 23, no ano de 1965. A gente já consegue observar que já é bem um tempo atual, né? Já na idade contemporânea. Até porque a gente está observando aí, né, que as mentalidades elas mudaram muito desde a época que foi criado o índice dos livros proibidos até a gente ver aí meados do século XX. Tudo bem? Temos aqui, né, por último, que vai ser o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, vocês conseguem observar aqui essa imagem, né? Que seria a reunião aqui, né, dos clérigos, e eles tinham como principal objetivo refazer, né, vamos dizer assim, refazer uma igreja católica. Eles tinham como principal objetivo, vamos dizer assim, tirar contestações que os protestantes, eles, vamos dizer assim, não achavam muito justo, né, e tentar criar uma nova igreja católica. Mas vocês vão ver aqui, né, tanto nas questões dos dogmas quanto nas questões de disciplina, praticamente não houve quase mudança, né? Na minha opinião, não houve mudança nenhuma. Simplesmente vai fortalecer ainda mais, né? Vamos dizer assim, esses dogmas dentro da igreja. Então temos aqui, né, na questão dos dogmas, apenas, que eu já tinha dito para vocês, a Bíblia traduzida por São Jerônimo, que era considerada, né, a verdadeira, a única. Todas aquelas outras que foram traduzidas pela Igreja Católica não era considerada Bíblia e por esse motivo ficava, né, no famoso Index. Temos aqui, né, que a salvação se dá pelas boas obras. Isso vai ser algo que o Martinho Lutero, ele vai bater muito na tecla e ele vai ficar o tempo todo, né, questionando a Igreja Católica. Porque Martinho Lutero, ele dizia que a salvação ela se dava pela fé. A Igreja Católica vai dizer que não, que você tem que contribuir com dinheiro, com boas obras para a igreja, para que você tenha a salvação da sua alma. Tudo bem? Aqui, né, a gente consegue observar que permanecem os 7 sacramentos. Na igreja protestante é só 2, nesse caso é o batismo, né, que a gente fala, e no caso a gente vai dizer que é a comunhão. Nesse caso aqui, a Igreja Católica ainda permanece ainda com seus 7 sacramentos, que no caso temos aqui o batismo, né, que é o batismo das crianças.
Temos aqui a crisma, né, que é uma confirmação, né, do batismo. Temos aqui a famosa penitência, eu cometi algum pecado, né? Então o padre, o monge, ele dá uma penitência pra gente. Algumas pessoas elas mesmas cumpriam penitência, né? Principalmente com castigos corporais. Temos aqui a famosa comunhão, né? Que é um dos dois sacramentos, que no caso a igreja protestante ela aceita. A comunhão seria o quê? Aquele momento lá que você faz a união com Cristo, né? No caso da igreja protestante seria você tomar o pão e o vinho, e no caso da igreja católica seria a famosa hóstia, né? Temos aqui a extrema unção, que a extrema unção, gente, ela é dada quando a pessoa, ela tá, vamos dizendo assim, vamos dizer assim, nos seus últimos minutos de vida, né? Então é como se você retirasse os pecados daquela pessoa e a alma daquela pessoa pudesse se ascender aos céus. Temos aqui, né, a ordem sacerdotal e, por último, o matrimônio, né? Que nesse caso seria o casamento aí, tá? Continua novamente, né? A gente fala aqui na comunhão, a transubstanciação. Eles, de fato, a Igreja Católica, ela acredita que aquela hóstia, ela é o corpo de Cristo. E no caso da Igreja Protestante, ela é totalmente contra, né, a transubstanciação, porque ela vai dizer que o pão é pão e ele apenas representa, né, o corpo de Cristo, a carne de Cristo. E aqui a Igreja Católica não. Vai continuar batendo nessa tecla, dizendo que sim, existe a transubstanciação, tá? Temos aqui ainda, né, a crença no purgatório. O purgatório seria o quê? Seria um lugar, vamos dizer assim, de penitência, onde a sua alma ficaria para ser expurgada de todos os pecados e para que você pudesse se ascender, né, aos céus. Eles ainda, né, vão continuar com o culto à Virgem Maria, que vai ser algo assim, muito que as igrejas protestantes vão, né, questionar, e vai continuar ainda, né, o culto aos santos. E, né, não podemos esquecer o mais importante, obediência sempre ao Papa. Então, o Papa, ele é sim, né, o mais benevolente, o mais poderoso da Igreja Católica. Falando aqui em questão de disciplina, o culto ainda continua sendo em latim, né? A gente vê que na Reforma Protestante vai ser algo que eles vão questionar muito, vão falar que deveria ser na língua local. A Igreja Católica, ela vai confirmar o latim como sendo ainda a língua oficial. Não é à toa que até hoje, não sei se vocês já assistiram a Missa do Galo, né? E o Papa, quando ele vai fazer lá a missa, ele fala todo em latim. Então isso daí ainda é uma prática que permanece até os dias atuais, tá bom? O celibato clerical, ou seja, nesse caso, quem participa, né, de cargos eclesiásticos não pode de forma alguma, né, casar, não pode consumar matrimônio. Eles têm que literalmente ter uma vida, vamos dizer assim, pura. Outra coisa também, que vai ser proibido o acúmulo, né, de cargos eclesiásticos. Então, se você é um bispo, você só pode ter aquele cargo, você não pode ter outro além daquele. É uma forma, vamos dizer assim, até de evitar toda a corrupção que se tinha, né, na Igreja Católica. E, né, algo que vai ser bastante importante aí, que isso sim a Igreja Católica ela vai mudar, que vai ser a formação de seminários. Que até então, no período da Idade Média, as pessoas elas compravam os cargos eclesiásticos. Então, aquele senhor feudal, muitas vezes para favorecer, né, o seu segundo filho, porque não ia receber o feudo, acabava comprando um cargo eclesiástico. A partir desse momento, não. A partir do Concílio de Trento, essas pessoas elas de fato vão ter que estudar, né, para poder ter um cargo, vamos dizer aí, né, eclesiástico. Tudo bem? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Essa videoaula foi bem curtinha, até porque a gente só fala sobre a contra-reforma, a reforma da Igreja Católica, tá bom? Se caso vocês tiverem qualquer tipo de dúvidas, deixem aqui no comentário que eu estarei respondendo para vocês, tudo bem? Gente, até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma!